Queridos, vamos começar nosso estudo fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse momento em que nós vamos estudar a palavra dele. Oremos. Senhor Deus, graças nós te damos, ó Pai, pelo grande privilégio de podermos louvar e bendizer ao teu santo nome. Sabemos que hoje somos novas criaturas por causa do teu Filho amado Jesus Cristo. Hoje estamos dentre aqueles que louvam e bendizem o teu nome, porque teu Filho amado se sacrificou por nós. Hoje estamos, ó Deus, perdoados e justificados, porque Cristo morreu e também ressuscitou. Muito obrigado, Senhor, pelo grande privilégio de fazermos parte da tua igreja, do teu povo, do teu corpo, da tua família. Nesta hora, Senhor, em que nós vamos aprender mais a respeito da sã doutrina, a respeito, ó Deus, daquilo que a tua palavra nos ensina concernente ao juízo final. Rogamos e suplicamos o teu favor mais uma vez. Suplicamos que a tua iluminação possa estar conosco, que o teu Espírito haja, Senhor, em nossos corações, trazendo luz, trazendo entendimento, trazendo compreensão das tuas verdades. Assim, Senhor, suplicamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós daremos continuidade nesta manhã ao estudo que temos feito na nossa confissão de fé. Hoje chegamos ao capítulo de número 33, capítulo que trata a respeito do juízo final. Eu sempre gosto de iniciar o estudo trazendo uma breve introdução. E hoje, queridos, eu gostaria de começar afirmando que há uma questão que muitas vezes tem deixado o povo de Deus perplexo e até desanimado. Que questão é essa? Veja, a questão é: por que o justo sofre enquanto o ímpio é bem sucedido nesta vida? Veja, essa é uma questão que tem gerado muitas vezes crise no coração dos cristãos. Por que que aqueles que escarnecem de Deus são muitas vezes ricos nesta vida e desfrutam dos prazeres deste mundo, enquanto que homens fiéis morrem de câncer em hospitais? Por que que homens cheios do Espírito Santo, como João Batista, são presos e mortos, enquanto que homens como Herodes estão no trono? Por que que pessoas que fazem o mal não recebem imediatamente o castigo de Deus, e aqueles que fazem o bem muitas vezes não são recompensados nesta vida? Veja, a prosperidade do ímpio e em detrimento do sofrimento do justo leva muitos crentes a entrarem em crise. Nós temos um exemplo disso, o Salmo 73. Outra questão que também causa perplexidade agora na sociedade de um modo geral é a seguinte: por que a justiça é falha? Veja, é possível escapar das leis e da punição deste mundo, razão pela qual muitos questionam se vale a pena ser honesto, se vale a pena obedecer às leis, se vale a pena ser um bom cidadão. Pois todos os dias, meus queridos, nós nos deparamos com casos de pessoas que quebram as leis, que praticam o mal e que saem livres e que não são punidos. Esse tipo de situação acaba gerando na nossa sociedade uma revolta, pelo menos na maioria. E quando nós observamos essa questão, percebemos, meus queridos, que há um senso de justiça em todos os seres humanos. Quando nós vemos
um crime sendo feito e o malfeitor que praticou tal crime saindo impune, nós ficamos indignados. E mesmo aqueles que são ímpios também ficam indignados e também têm esse senso de justiça. Mas um terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que o Senhor, Ele nos garante que um dia a justiça vai ser plenamente executada. Há, queridos, pelo menos 50 referências no Novo Testamento a respeito do juízo final. O suficiente para demonstrar que este é um assunto bastante importante nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela mostra que haverá um dia que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai se assentar no tribunal deste mundo e vai julgar todas as pessoas e julgar tudo o que foi feito aqui neste mundo. Então, a existência de um dia de juízo é, sem dúvida, meus queridos, algo que traz ao nosso coração a certeza de que a justiça vai prevalecer e de que vale a pena sim servir a Deus. Eu sempre tenho trabalhado com os irmãos as doutrinas bíblicas a partir da nossa confissão de fé. Como eu disse, hoje nós chegamos ao capítulo 33. Estamos tendo a oportunidade de começar o último capítulo da confissão. E vamos hoje nos deter a meditar, naquilo que a palavra de Deus diz sobre o juízo final, de acordo com o primeiro parágrafo do capítulo 33, que diz o seguinte. Veja, nós vamos tratar sobre o dia do juízo. Esse é o nosso tópico de hoje. E vamos basear o nosso estudo neste primeiro parágrafo que diz o seguinte: Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Até aqui, queridos. Essa é a primeira porção do capítulo 33, primeira seção, primeiro parágrafo. E como nós temos feito, eu vou meditar com os irmãos a partir destas afirmações aqui, entendendo como a confissão vai sistematizar as verdades da palavra de Deus. E, obviamente, nós vamos para a fonte, que é as Escrituras, não é? A confissão, ela nos dá apenas o esboço, ela apenas organiza as verdades. E essas verdades, elas são retiradas da palavra de Deus. A nossa confissão, ela não vai inventar, ela apenas traz uma descrição daquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito dos mais diversos temas, como nós temos estudado, dentre eles, o juízo final. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Deus determinou um dia para julgar o mundo. Veja, a primeira coisa que eu gostaria de destacar no parágrafo que nós lemos é esta: como parte do seu plano, antes de criar todas as coisas, lá na eternidade, Deus estabeleceu um dia no qual Ele haveria de julgar a anjos e homens. Atos capítulo 17, versículo 31 vai dizer o seguinte: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Veja, aprove a Deus, na eternidade, determinar
ou como diz aqui o texto, estabelecer um dia para julgar o mundo. O pecado, meus queridos, ele sujeitou os seres humanos aos juízos tanto temporais quanto eternos de Deus. É impossível que uma pessoa receba toda a recompensa do mal praticado por ela aqui nesta vida. Então, se faz necessário que haja um julgamento final. Um julgamento final mediante o qual essa pessoa também vai receber os juízos eternos de Deus. Ainda que o pecado ele vá ser parcialmente castigado nesta vida, mas não é o suficiente. Pelo ser humano ter praticado o pecado contra o Senhor Deus, um Deus eterno, um Deus de infinitas perfeições, a punição dele não apenas deve acontecer aqui, nesta vida, nesta terra, no tempo presente, mas também é necessário que ele seja punido de maneira eterna. A punição aqui ela é insuficiente. A gravidade do delito praticado pelo ser humano é de natureza eterna, pois foi cometido contra o Deus Todo-Poderoso. Mas veja, esse é o primeiro ponto que você vai observar aqui na nossa confissão, é que Deus estabeleceu um dia para julgar todo o mundo, anjos e homens. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que nesse dia Deus haverá de julgar o mundo com justiça, homens e anjos. Essa é uma segunda verdade que destaca a nossa confissão de fé. Veja, quem é que vai comparecer perante o tribunal de Deus no dia do juízo final? Nós vamos ver que a confissão ela já adianta para nós que tanto anjos quanto homens que foram criados por Deus, seres morais, seres que são capazes de discernir entre o bem e o mal, eles vão prestar contas diante de Deus das suas escolhas, das suas ações, das suas decisões, das suas palavras e assim por diante. Então, sendo o julgamento geral, todos vão ter que comparecer diante do tribunal de Deus, anjos apóstatas e todos os seres humanos que tiverem vivido aqui nesta terra. Então vamos ver de maneira mais particular alguns textos que falam sobre esta realidade. Primeiro, a respeito dos anjos. Os anjos apóstatas. Os anjos que resolveram seguir a Satanás e que servem a Satanás em sua rebelião contra o Senhor Deus. Nós vamos ver que a palavra de Deus diz que eles aguardam o veredito da sua condenação. Por exemplo, Judas fala a respeito deles o seguinte: e os anjos, os que não guardaram o seu estado natural, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Veja a maneira como Judas descreve a realidade dos anjos que apostataram da fé. Eles são guardados sob trevas, em algemas eternas, para o grande dia de juízo. Mas também você vai encontrar o apóstolo Pedro trazendo informações a respeito desta verdade. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, o apóstolo diz o seguinte: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o dia
do juízo. Veja que o apóstolo Pedro, ele traz verdades semelhantes àquela que Judas trouxe na sua carta, com outras palavras. E nos dois textos somos informados que esses anjos caídos, eles foram então destinados para aquele grande dia, para serem julgados no dia do juízo. Logo, podemos afirmar, queridos, que eles estarão presentes, sim, diante do tribunal de Cristo naquele grande dia, para receberem a sua sentença definitiva. É interessante observarmos, eu não coloquei esse texto aqui, mas eu vou fazer menção a ele. É um texto que deixa claro que os próprios anjos caídos sabem dessa realidade. Por exemplo, quando alguns demônios se dirigiram a Cristo lá em Mateus 8, 29, nós vamos ver que eles disseram o seguinte: e eis que gritaram os demônios: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Veja, os demônios, eles sabem que haverá um tempo, haverá um dia em que eles serão julgados e condenados e atormentados eternamente. Quando eles se deparam com o Senhor Jesus Cristo e eles ficam com medo da antecipação desses tormentos, eles falam essas palavras aqui: vieste nos atormentar antes do tempo? Eles sabem que o tempo deles chegará. Agora vamos ver os homens. Nossa confissão fala de todas as pessoas. Depois dos anjos, todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra, todos os vivos e os mortos, sejam eles crentes ou incrédulos, grandes ou pequenos, de todas as nacionalidades, todas as pessoas, sem exceção, hão de comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 10, ele diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um, receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, nós vamos perceber claramente que todos os homens terão que comparecer diante de Deus, cada um será julgado, certo? E serão condenados ou definitivamente salvos. Nessa passagem, Paulo deixa claro que também os crentes hão de participar do juízo. Essa verdade também pode ser compreendida a partir das palavras de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, verso 10, quando ele diz assim: porém, por que julgas teu irmão? Porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Logo, queridos, podemos afirmar que a Escritura deixa claro que nós, os crentes, vamos sim participar do juízo final. Vamos sim comparecer perante o tribunal de Cristo. Entretanto, nós não precisamos nos preocupar, nós não devemos temer aquele dia, pois não há
nenhuma perspectiva de juízo sobre nós. Nós estaremos ali perante o tribunal de Deus, não para recebermos qualquer que seja a sentença desfavorável para mim e para você. Não. Nós compareceremos sim e seremos sim absolvidos e receberemos sim a salvação que nos foi adquirida por meio do Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, eu não coloquei esse texto aqui, só estou citando, ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez que nós fomos justificados por Deus, através do Senhor Jesus Cristo, não há quem possa nos acusar, não há quem possa nos condenar. Então, os crentes verdadeiros, eles não precisam temer ao dia do juízo final. Obviamente, os ímpios também vão estar presentes, também comparecerão diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo, porém, ao contrário dos crentes, eles não terão nenhuma defesa, eles não terão nenhum auxílio, eles não contarão com nenhum tipo de justificação perante o tribunal de Cristo. Ali eles serão apresentados juntamente com os seus pecados e hão de receber a sentença justa por tais pecados, a condenação eterna. Então, como nós observamos, a Escritura, ela mostra claramente que anjos caídos e homens, sejam eles crentes ou ímpios, hão de apresentar-se diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que Deus entregou o julgamento nas mãos de Cristo. Isso também é dito no parágrafo 1º do capítulo 33 da nossa confissão. Deus entregou nas mãos do Senhor Jesus Cristo o presidir aquele grande dia, o dia do juízo. Jesus será o juiz do juízo final. Mais uma vez, Atos capítulo 17, versículo 31 diz o seguinte: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, o juízo de Deus vai ser executado naquele dia. E o juiz será o Senhor Jesus Cristo. Então, nessa passagem aqui de Atos 17, Paulo ele vai anunciar ali aos atenienses, ele vai explicar aos atenienses que Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça e que Deus mandou notificar aos homens em toda parte, em todos os lugares, que se arrependam. Entretanto, Paulo também deixa claro que Deus escolheu a Cristo como sendo o juiz deste tribunal. É perante ele que todos os homens e mulheres vão ter que comparecer. É também a certeza que nós temos de que esse julgamento será perfeito, justo. Porque é o próprio Filho de Deus quem vai presidir este julgamento. Uma das maiores implicações do senhorio do Senhor Jesus Cristo é que ele vai julgar o mundo. No meio de um sério conflito que Cristo teve ali com os judeus que buscavam matá-lo, Jesus declarou que o Pai lhe deu toda a autoridade para executar juízo e julgamento sobre a terra. Em João capítulo 5, verso 22, nós vamos ler ele dizendo assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento.
Então, Deus, Ele de fato nomeou o seu Filho para ser o grande juiz sobre toda a terra, para julgar homens e anjos. Veja, a pregação e os escritos dos apóstolos mostram também esta grande verdade. No primeiro sermão de Pedro aos gentios em Cesareia, é isso que ele vai declarar. Atos 10, 40 a 42, que diz o seguinte: a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então, veja, aqui neste sermão do apóstolo Pedro, nós vamos perceber ele mencionando aqui várias verdades a respeito da exaltação de Cristo como um juiz de toda a terra. Primeiro, ele vai dizer que haverá uma consumação do mundo, haverá um dia em que Deus julgará o mundo. Segundo, ele também vai dizer que Jesus vai presidir esse julgamento. Terceiro, Deus comissionou não somente a igreja a proclamar os benefícios do Evangelho, mas também a alertar os homens quanto à existência deste dia, quanto à severidade, seriedade e perfeição deste julgamento. Cabe à igreja anunciar, proclamar, avisar a respeito desse grande juízo que virá. Porém, queridos, algo que devemos lembrar também é que a Bíblia deixa claro que o Senhor Jesus possuirá auxiliares, não porque o Senhor Jesus necessite de algum auxílio, mas porque Ele quis que fosse assim, mas porque Ele quis dar a essas pessoas esta honra. Quem são então os auxiliares de Cristo no dia do juízo? Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Veja, os eleitos glorificados participarão do juízo. Porém, é difícil determinar qual vai ser a nossa participação. Seja qual for a atividade, devemos então ressaltar, sobretudo, que o soberano juiz resolveu, na sua sabedoria, compartilhar conosco esta responsabilidade de alguma forma, que nós só vamos saber naquele grande dia. Quarto ponto que nós também podemos extrair da nossa confissão é que nós, os seres humanos, seremos julgados por nossas obras. Em quarto, as Escrituras afirmam que seremos julgados por nossas obras. E é claro, isso inclui pecados de comissão, de omissão, isso inclui as boas obras, não é? Mas em se tratando de pecados, não é? Nós sabemos que nós seremos cobrados, ou aqueles que serão condenados serão cobrados por palavras, pensamentos, por obras, sejam elas praticadas ou de omissão.
Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma, não é? Nós já vimos esse texto antes, 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que? O bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não é? Então nós vamos ver claramente esta verdade sendo ensinada pelo Senhor Jesus Cristo ao afirmar que naquele dia o Senhor virá como juiz e vai separar as ovelhas dos bodes. E a uns ele vai dizer: vinde a mim, vós que me vistes com fome, que me destes de beber e tudo mais, entrai no gozo do seu Senhor. Enquanto que aos outros, ele vai fazer questão de dizer: vocês não me alimentaram, não me deram de beber, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então você vai perceber que essa é uma doutrina muito clara nas Sagradas Escrituras, a doutrina que ensina que o homem terá que comparecer diante de Deus e será julgado pelas suas obras, sejam elas más ou boas. Assim, cada um responderá individualmente pelo mal ou bem que praticou, ainda que tenha sido feito às ocultas. Por isso que o livro de Eclesiastes termina afirmando no último versículo o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É interessante, meus queridos, como um versículo das Escrituras como este, ele pode tanto trazer terror para algumas pessoas, como também pode trazer alegria para outras. Ou seja, nós vamos perceber que Deus vê todas as coisas. Então, se você vive uma vida de pecado contra Deus, esteja esta vida perante os olhos das pessoas, diante de todos, ou às ocultas, isso não importa para Deus, porque Deus, ele vê todas as coisas. Ele não é como nós, que só vemos as aparências. Ele vê o coração, ele vê as intenções, ele vê até quando nós não somos vistos pelos homens. E isso, meus queridos, mostra justamente que o homem deve sim temer o Senhor, porque o juízo de Deus será de acordo com a verdade. Ele pode até maquiar a verdade para os outros, mas não diante de Deus. Porém, por outro lado, quando o texto fala que sejam elas más ou boas obras, né? O próprio Senhor Jesus diz que quando nós praticarmos boas obras, a gente não tem que ficar tocando trombeta, mostrando para todo mundo, querendo receber o reconhecimento de todo mundo. Antes, o que nós devemos fazer em secreto, pois o Pai que vem em secreto há de nos recompensar. Então não tem como também serem escondidas as boas obras, ou Deus não ver as boas obras que os justos praticam. Ele também levará em conta, sim. Já o apóstolo João afirma que os livros serão abertos, livros onde as obras dos homens estão escritas. Apocalipse 20, do 11 ao 12, que diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Veja, aqui também nós temos um texto claro que mostra
que nós seremos julgados pelas nossas obras. Elas foram todas registradas nestes livros e com base nelas nós seremos julgados. E não há como o homem negar. Agora, o padrão de Deus será a sua vontade revelada ao homem. Tanto esta vontade revelada na consciência, quanto na natureza, quanto nas Escrituras. Esse vai ser o padrão pelo qual o homem será julgado e se tornará indesculpável perante Deus. Os ímpios serão julgados por suas obras segundo o grau de iluminação que tiverem recebido. Ou seja, mesmo aqueles que não ouviram o Evangelho serão condenados, conforme nós podemos ver o apóstolo Paulo ensinando lá na carta aos Romanos, não é? Que eles serão condenados porque, de fato, não é porque eles não creram em Jesus. Veja, eles não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, mas porque, tendo o conhecimento dado por Deus, não o glorificaram e nem lhe deram o quê? Graças. E também serão julgados pela própria lei da consciência, ou seja, Deus, ele deu uma versão da lei ao homem, colocou-a no seu coração, de modo que, ainda que o pecado tenha deturpado esta consciência, mas o homem, ele tem um padrão, ele sabe que matar é errado, ele sabe que roubar é errado, ele tem essa consciência. Então, os homens serão julgados de acordo com a vontade revelada de Deus, seja a revelação da criação, que manifesta a glória de Deus e que anuncia as obras das suas mãos, seja por meio da lei da consciência. O homem, ele foi criado um ser moral, ele tem a lei de Deus em seu coração, ou também, meus queridos, pela palavra de Deus. Nós sabemos que essa é, de fato, a pior situação. Aqueles que tiveram contato com a palavra, aqueles que tiveram contato com o Evangelho, que ouviram o Evangelho, mas se tornaram impenitentes, estes serão julgados com maior severidade. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Os que não creram no Senhor Jesus Cristo, eles não terão nenhum atenuante que seja. Não é? Portanto, eles estarão por conta própria diante do tribunal de Deus. Eles vão ter que responder diante de Cristo por terem ouvido a respeito do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, da missão que Ele veio realizar aqui neste mundo, de quem Ele era, das suas obras, da sua ressurreição, e porque eles não creram. E porque eles rejeitaram ao único Salvador que Deus estabeleceu para os homens. Então eles vão ter que responder diante de Deus por isso, e a situação deles será mais grave. Todos eles que forem condenados terão a sua situação grave, mas aqueles que rejeitaram a Cristo de forma consciente, vamos dizer assim, eles rejeitaram a Deus na pessoa de Cristo de forma consciente, eles serão julgados com maior severidade. E no caso dos crentes, veja, no caso dos crentes, a justificação pela fé, ela vai ser determinante, tendo em vista que, por causa dela, nós temos os nossos pecados perdoados. O Senhor Jesus afirmou de maneira muito clara em João 5:24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
não entra em juízo, mas passou o quê? Da morte para a vida, ou seja, não entra em juízo. Aquele que de fato ouviu a palavra de Deus e creu, foi justificado, teve os seus pecados perdoados por Cristo, ele não vai entrar em juízo. O juízo para ele vai ser apenas uma confirmação da sua absolvição, da sua salvação. Mas ele não será cobrado pelos seus pecados. Por quê? Porque alguém já sofreu no lugar dele. Alguém já sofreu a punição pelos nossos pecados. Quem foi? O Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer também algo maravilhoso. Ele diz assim, Romanos 8, do 33 ao 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Logo, queridos, a palavra do Senhor, ela é muito clara. Ela promete ao crente que ele não será condenado no dia do juízo final, pois os seus pecados foram completamente perdoados. O apóstolo Paulo, ele mostra claramente quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus. Quem vai condená-los se é o próprio Deus quem o justifica? Se é o próprio Deus quem nos justifica, quem é que vai nos condenar? Se é o próprio Senhor Jesus Cristo, o juiz daquele tribunal, quem vai nos condenar? Por outro lado, as nossas boas obras serão recompensadas com o devido galardão. Isso é maravilhoso, meus queridos. Não é? É interessante nós observarmos, antes de qualquer coisa, nós precisamos deixar claro que as boas obras, elas são parte da obra graciosa da salvação em nós. Foi o próprio Deus quem preparou as boas obras para que andássemos nelas. Elas são, sim, resultado da operação do Espírito Santo em nós. Então, somente assim nós podemos praticar boas obras. No juízo final, as obras de uma pessoa serão, de fato, a evidência de que tal pessoa, ela possui a fé verdadeira ou não. Ou seja, uma das evidências de que, de fato, nós fomos justificados, somos novas criaturas em Cristo, são as nossas boas obras. Não se trata, portanto, de merecer a salvação por obras. Antes, as obras, elas são consequência, elas são evidência da realidade da fé que nós temos agora pela graça de Deus. É por isso que nenhum crente há de comparecer diante do tribunal de Cristo de mãos vazias. Então, nenhum crente verdadeiro, exceto nós sabemos aqueles que são salvos em pouco tempo de vida, vamos dizer assim. Mas no normal, no geral, todo crente, ele vai sim comparecer diante de Deus com boas obras. Não vai comparecer de mãos vazias. Nossas obras serão recompensadas ali naquele grande dia. O galardão será de acordo com o bem que praticamos. Os crentes receberão a vida eterna e os ímpios a morte eterna. Todas as pessoas serão, de fato, recompensadas pelas suas obras. Conforme nós já lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 10, cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiver praticado. Os que viveram nas trevas da idolatria, na incredulidade, na prática da imoralidade, cheios de ódio, de mágoa, aqueles que viveram longe de Deus serão julgados, condenados ao inferno de fogo para sempre. Por outro lado, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo,
aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E como resultado disso, eles vivem agora uma vida para agradar ao Senhor Deus, vivem uma vida de gratidão a Deus, praticando boas obras. Estes também vão ser julgados e receberão a devida recompensa por estas obras. E agora, queridos, nós vamos nos encaminhando para as implicações do nosso estudo. Vejamos então atitudes diante da certeza do juízo final. Quais são as atitudes que nós devemos ter diante da realidade de que Deus há de julgar a todos no final? Primeiro, arrependimento dos pecados. Veja, o Evangelho ele vai nos desafiar a nos arrependermos dos nossos pecados, a nos submetermos ao Senhor Jesus Cristo. Não é? Paulo, quando ele prega lá aos atenienses, conforme nós já vimos, ele diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, logo, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, você vai perceber claramente aqui que Paulo, na sua pregação, ele anuncia o dia do juízo e ele diz que Deus mandou que nós notificássemos aos homens que se arrependessem dos seus pecados. E o arrependimento, queridos, ele de fato ele não é apenas na conversão, mas a nossa vida como crentes é uma vida marcada por arrependimento. Nós nos arrependemos todos os dias pelos nossos pecados. Nós, de fato, exercitamos a fé em Cristo todos os dias. Veja, um autor, William Hendrickson, ele diz o seguinte: as coisas neste mundo não são governadas de uma maneira uniforme. Deus reserva uma grande parte dos juízos que se propõe a executar para o dia final, para que estejamos sempre em suspenso, esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, grande parte dos juízos vai vir naquele grande dia. E a palavra de Deus faz questão de dizer que esse grande dia, ele não foi anunciado quando vai ser, que é justamente para que possamos vigiar, que o arrependimento não seja só em um período do passado, ele precisa ser constante, que a fé em Cristo precisa ser constante, para que não sejamos como aquelas virgens nércias, que quando o noivo chegou, não estavam devidamente preparadas. Segundo, a expectativa confiante de nossa completa redenção. A proximidade da volta de Cristo e a execução do juízo reveste-se para nós de grande alegria, visto que ali o Senhor consumará a sua salvação em nós. Nós devemos nos alegrar pela chegada do juízo, justamente porque nesse juízo a nossa salvação será completada. Veja o que é que diz a Confissão Belga no seu artigo 37 a respeito do juízo. Ela diz assim: os crentes eleitos serão coroados de honra e glória. O Filho de Deus confessará seus nomes diante de Deus, seu Pai, e dos seus santos anjos, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E reconhecer-se-á que a sua causa, hoje condenada por muitos juízes e autoridades como herética e ímpia, é a causa do Filho de Deus. E como galardão pela graça, o Senhor os fará possuir tamanha glória que o coração humano jamais poderá imaginar. Por isto, esperamos
por aquele grande dia com forte anseio para gozar plenamente das promessas que Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos fez. Então, queridos, veja, aquele grande dia para nós é um dia em que nós teremos a grande alegria de ter a nossa salvação completada. E como nós aguardamos por isso? Aqueles que vivem aqui neste mundo segundo Deus, que buscam uma vida piedosa, que buscam ser fiéis a Deus, eles anseiam por esse dia. Porque eles sabem que vai ser nesse dia em que eles serão completamente livres do pecado, das suas consequências, serão completamente salvos de todo o mal. E nós precisamos olhar para este dia com, de fato, esperança. Terceiro, também deve resultar em nós confiança. O juízo é o dia da premiação dos eleitos. Por isso, para nós crentes, é uma grande alegria e um grande conforto para nós o dia do juízo. Lá no Catecismo de Heidelberg, na pergunta 52, é dito o seguinte: que conforto a volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos te oferece? Essa é a pergunta que faz o Catecismo de Heidelberg. Pergunta 52. Que conforto a volta de Cristo para julgar os vivos e mortos te oferece? A resposta: que em toda a aflição e perseguição posso esperar de cabeça erguida o verdadeiro juiz do céu, que já se submeteu ao julgamento de Deus por mim e de mim removeu toda a maldição. Ele lançará todos os seus e os meus inimigos na condenação eterna, mas juntamente com todos os eleitos me tomará para si, mesmo na alegria e glória celestial. Então veja, queridos, as palavras do catecismo são muito confortadoras, são muito encorajadoras, não é? Que eu posso enfrentar as aflições, as perseguições deste mundo de cabeça erguida, porque eu sei que haverá um dia em que Deus há de julgar todos os homens com justiça e julgará a nossa causa. Que Deus removeu de mim toda a maldição, Ele me substituiu na cruz e levou sobre si o meu pecado e a maldição do meu pecado. E que naquele grande dia Ele vai lançar todos os seus inimigos e os meus inimigos na condenação eterna. E Ele nos tomará para si. Então tudo isso, meus queridos, é sem dúvida motivo de nossa confiança, de nossa certeza, de nossa segurança. Também isso traz uma implicação, que é o juízo final traz a implicação de usarmos os nossos talentos. Veja, Deus nos pedirá conta de tudo aquilo que Ele nos confiou como servos, não é? Tudo aquilo que Ele nos pôs como mordomos, tudo aquilo que Ele nos deu para administrar nesta vida, os bens, os talentos, as dádivas que nos foram entregues para que eu e você as administramos para a glória dEle. Então, saber que um dia Deus vai me pedir conta dos talentos que Ele me deu, isso também me ajuda a usá-los de forma diligente, buscando sempre a glória dEle. Quinto, alegria. Veja, a perspectiva do juízo final deve nos encher de alegria. O Senhor Jesus Cristo, Ele há de fazer justiça. E isso é uma alegria para aqueles que têm fome e sede de justiça.
Apocalipse 18, 20 diz assim: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Veja, o fato de que Deus há de julgar a nossa causa, que é a causa dele, isso deve ser motivo de grande alegria para nós. Sabermos que, ainda que sejamos perseguidos aqui, mas no final a justiça vai prevalecer. Isso enche o nosso coração de esperança e também de alegria. 6. Também nos leva a entregar a Deus todas as injustiças sofridas. Veja, a palavra de Deus vai dizer que a vingança não pertence a nós. A vingança pertence somente e exclusivamente e unicamente ao Senhor. Nós vamos ler isto lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12. O Senhor vai dizer claramente: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então devemos aprender, meus queridos, esta verdade de que quem vai nos vingar é o Senhor. Dentre os muitos sofrimentos que nós experimentamos nesta vida, talvez os mais dolorosos sejam aqueles que são resultados da injustiça praticada contra nós. Mas nós devemos entender que nós temos um juiz e que no devido tempo ele também vai se tornar o nosso vingador, o vingador da igreja, para punir aqueles que praticaram mal contra nós. Calvino, comentando o Salmo 62, ele vai dizer o seguinte: o Deus que governa o mundo por sua providência o julgará com justiça. A expectativa disto, devidamente apreciada, terá um feliz efeito na disposição de nossa mente, acalmando a impaciência e restringindo qualquer disposição ao ressentimento e retaliação em face de nossas injúrias. Então, o que Calvino está mostrando aqui é que o fato de sabermos que Cristo vai julgar as pessoas que praticam mal contra nós, que praticam a injustiça contra nós, isso deve nos acalmar, isso deve tirar de nós a impaciência, isso deve nos restringir em nosso ressentimento, pela certeza de que o que está acontecendo está sendo visto por Ele e que Ele vai julgar esta causa. 7º e último lugar, outra implicação para nós do dia do juízo: proclamar o juízo. Veja, a doutrina do juízo final, ela é sem dúvida um estímulo à evangelização. A proclamação do juízo, a princípio, queridos, ela não consiste, vamos dizer assim, numa tentativa de converter o homem pelo temor, mas pela própria realidade do que vai acontecer. Não é? Claro que se o homem vier e buscar a Cristo por temor do juízo final, que bom. Mas a princípio a ideia é de fato mostrar aquilo que está estabelecido pelo próprio Deus. Mostrar, meus queridos, que o Evangelho é de fato o único caminho para a salvação do ser humano. Paulo declara que o juízo de Deus se manifestaria conforme o Evangelho por ele anunciado, indicando assim que o anúncio do Evangelho engloba a declaração do justo juízo de Deus. Faz parte da verdadeira pregação do Evangelho o anunciarmos
os juízos de Deus, o grande dia de juízo. O juízo vindouro faz parte essencial da proclamação cristã. Pedro declara que depois da ressurreição, Jesus nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Atos 10, 42. Paulo afirma também que Deus estabeleceu um dia para julgar todos os homens e estabeleceu o Senhor Jesus como juiz. Lucas registra que Paulo dissertava acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Então, a doutrina do juízo final, ela é, sem dúvida, um grande estímulo para a nossa evangelização. Nós precisamos anunciar aos homens, precisamos notificá-los de que Deus há de julgá-los e que, por mais que muitos hoje não creiam que terá um dia em que todos comparecerão diante de Deus, por mais que hoje as pessoas elas sejam céticas em relação a esta realidade vindoura, mas nós precisamos anunciá-la com diligência, com ousadia, com autoridade, porque de fato, meus queridos, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus não é palavra de homens. Tudo que ela se propõe a tratar, ela é a autoridade máxima, ela é verdadeira, ela é fiel. Então nós cremos nela, nós cremos nas palavras do Senhor Jesus Cristo de que Ele voltará para julgar a vivos e mortos. E naquele grande dia nós vamos ver que esse senso de justiça, essa sede de justiça que nós temos, vai ser saciada. E que valeu a pena termos servido a Deus, ainda que nesse tempo, ainda que nessa existência, possa parecer que os ímpios são mais, diremos assim, felizes até, são mais repletos de bênçãos, são mais prósperos. Na realidade não são. Na realidade, nós é que temos a verdadeira prosperidade, nós é que temos a verdadeira alegria. Na realidade, aqueles que servem a Deus é que são verdadeiramente bem-aventurados neste mundo. Que Deus nos ajude a guardarmos essas verdades. Se Deus quiser, na próxima semana, no próximo domingo, vamos dar continuidade à nossa exposição deste assunto, estudando os parágrafos 2 e 3 do capítulo 33 sobre o juízo final da nossa confissão de fé. Que Deus nos abençoe, que Ele nos faça guardar esses ensinamentos no nosso coração. Amém.